Oi, gente, tudo bem? A aula de hoje é sobre complementos verbais e, como o próprio nome já sugere, os complementos verbais têm a função de completar o sentido de alguns verbos. Junto com o complemento nominal e o agente da passiva, os complementos verbais, que são o objeto direto e o objeto indireto, fazem parte dos termos integrantes da oração, ou seja, eles são indispensáveis para a compreensão do enunciado. Eu decidi fazer em 3 aulas separadas, então a aula de hoje é sobre complementos verbais. As próximas aulas serão sobre complemento nominal e agente da passiva. Eu já falei um pouco sobre objeto direto e objeto indireto na aula de transitividade verbal. Vou até deixar o card aqui para quem ainda não assistiu ou para quem quiser assistir novamente. Mas na aula de hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto que é tão importante para a compreensão do enunciado. Vamos começar pelo objeto direto. Então, o objeto direto ele completa o sentido dos verbos transitivos diretos. Então, ele faz esse complemento sem o auxílio normalmente de preposição. Então, por exemplo, eu quero bolo. Então, ali eu é o sujeito, quero o bolo predicado, quem quer alguma coisa. A resposta para essa pergunta, o que eu quero? Bolo. Então, a resposta para a pergunta que eu faço ao verbo querer é o meu objeto direto. Então, bolo é o objeto direto dessa oração. O objeto direto pode ser constituído por substantivo, palavra ou expressão substantivada, pronomes, numeral ou até mesmo por uma oração inteira. Vamos começar pelo substantivo. Vitor vendeu o carro. Quem vende, vende alguma coisa. Então, a resposta para essa pergunta, o que ele vendeu, é o objeto direto. Então, o que ele vendeu? O carro. O carro é o objeto direto do verbo vender. Também o objeto direto pode ser constituído por pronomes oblíquos, o a, o os, o as, me, se, te, nos, vos. Então, exemplo, espero-o hoje à noite. Então, quem espera algo ou alguém. Ali, muito cuidado, porque a gente não pode falar ou escrever, quando a gente está numa situação mais formal, a gente não pode fazer o seguinte, espero ele hoje à noite. Por quê? Porque o ele é um pronome pessoal do caso reto que tem a função de sujeito. E ali eu preciso de um pronome que faça a função de objeto direto do verbo esperar. Então, por isso que o correto é espero-o hoje à noite. Também não posso colocar o pronome na frente do verbo, ou espero hoje à noite. Também não está correto, porque a gramática diz que a gente não pode começar uma frase com pronome oblíquo átomo. Então, por isso que fica espero hoje à noite. Mesmo que a gente estranhe um pouquinho, quando fala assim, porque no dia a dia a gente costuma usar ou espero ele, Mas só para vocês ficarem ligados que em situações mais formais, aí não vai estar correto, E se for inclusive numa prova, numa redação, vocês vão ter pontos descontados por causa disso. Então, ali em espero hoje à noite, o o de espero o, Esse o ali que eu destaquei para vocês é o objeto direto do verbo esperar, tá? O objeto direto, eu comentei que ele também pode ser representado, por um pronome substantivo. Então, por exemplo, não vi ninguém lá fora. Ali, esse ninguém está fazendo a função, então, de pronome substantivo, E é o objeto direto do verbo ver, porque quem vê algo ou alguém. Então, quem que eu não vi, Não vi ninguém. Então, ninguém é o objeto direto dessa oração. Depois, ele também pode ser representado por um numeral. Então, por exemplo, não posso adotar, já tenho 3 lá em casa. Então, eu tenho 3 gatos, Então, eu não posso adotar mais nenhum, eu já tenho 3 lá em casa. Então, o que eu já tenho? 3. Então, 3 é um numeral e ele está ali completando o sentido do verbo ter, Então, o que eu já tenho? 3. Então, o objeto direto também pode ser representado por um numeral por causa disso. E ele também pode ser representado por uma oração inteira. Então, por exemplo, falei que você não vem hoje. Então, ali quem fala alguma coisa, O que eu falei? Que você não vem hoje. Então, falei é um verbo, ali o vem, é outro verbo, o verbo vir. Então, ali falei que você não vem hoje, tudo isso dali que está destacado, que você não vem hoje, é uma oração que, se a gente fosse classificar, seria oração subordinada substantiva objetiva direta. Ainda vai ter aula sobre isso aqui no canal, tá? Então, tudo isso daí está completando o sentido do meu verbo falar. Então, por isso que o objeto direto também pode ser representado por uma oração inteira. Vamos ver agora o objeto direto preposicionado.
Normalmente, né, a gente aprende que o objeto direto ele é introduzido na oração sem preposição e o objeto indireto é introduzido com o auxílio da preposição. Mas nesse caso aqui, a gente está falando do objeto direto preposicionado, ou seja, é quando a gente vai ter um objeto direto antecedido sim de uma preposição. E não é por isso que a gente vai classificá-lo como objeto indireto. A gente vai classificá-lo como objeto direto preposicionado, tá? Parece muito complicado, mas não é, tá? Então lembre-se que é possível sim o objeto direto vir preposicionado, tá? Geralmente vai vir com a preposição a, e isso ocorre para que a frase tenha mais harmonia, mais clareza, ou para dar ênfase no que a gente está falando, ou até por força de expressão. Então vamos ver em que casos isso pode acontecer. Quando o objeto direto for um pronome pessoal oblíquo tônico, então a gente vai ter que colocar uma preposição antes desse objeto direto. Então, por exemplo, se continuares a agir assim, prejudicas a ti e a ela. Então, ali, esse a ti e a ela, que eu destaquei aí para vocês na tela, é o meu objeto direto preposicionado. Outro caso, quando o objeto for o pronome relativo quem. Então, ali, a pessoa a quem respeito acabou de chegar. Então, esse a quem é meu objeto direto e ele está preposicionado, né, por causa da preposição a antes do pronome relativo quem. Quando queremos evitar ambiguidade, né, evitar que o objeto direto seja confundido com o sujeito da oração, a gente também usa do objeto direto preposicionado. Então, por exemplo, vence o bem ao mal. Então, aqui, muito cuidado, tá? Porque aqui, quando a gente inverte a ordem da oração, é onde costuma dar confusão. Por quê? Porque a gente está acostumado com a ordem SVO, que é sujeito, verbo, objeto. E aqui tem primeiro o verbo, né? Para depois o sujeito e depois o objeto. Então, se eu não colocasse a preposição ali antes do artigo que acompanha o substantivo mal, né? Ia dar confusão, a gente não ia saber quem é o sujeito da oração. Como a gramática diz que a gente não pode começar a oração, né, a frase, o sujeito ele não pode ter uma preposição antes dele, então a gente sabe que ao mal não pode ser sujeito, então a gente desfaz essa ambiguidade. E se a gente colocar na ordem que a gente está mais acostumado, ficaria assim, ó, o bem vence ao mal. Então ali, ó, o bem é o sujeito, vence é o verbo, quem vence, vence algo ou alguém. O que o bem venceu, né? Quem que o bem venceu? O mal, né? Então o mal é o meu objeto direto, só que a gente teve que colocar a preposição ali, ao mal, ficou, né? Para evitar essa ambiguidade, para a gente saber exatamente quem é o sujeito da oração, mesmo quando a oração não está na ordem que a gente está mais acostumado, que é a ordem que eu acabei de comentar, sujeito, verbo, objeto. Também teremos objeto direto preposicionado em expressões de reciprocidade, né? Para garantir a clareza da frase. Então, por exemplo, os convidados abraçavam-se uns aos outros. Então, ali nós temos uma questão de reciprocidade, né? Porque ao mesmo tempo que um convidado abraça, ele também é abraçado, então é uma ação recíproca, né? E ali, aos outros, né? É o objeto direto preposicionado. Com verbos que exprimem sentimentos, a gente também costuma utilizar o objeto direto preposicionado. Então, por exemplo, ali, ele não ama a ninguém. Quem ama, ama algo ou alguém. Então, né, em teoria, a gente não precisaria ter a preposição. Mas, como ali o verbo amar exprime sentimentos, então a gente usa o objeto direto preposicionado. Então, por isso que tem esse a antes da palavra ninguém, né? Por isso que não fica ele não ama ninguém, fica ele não ama a ninguém. E mais um caso, né, que o objeto direto ele vai ser preposicionado é quando ele vem antecipado na frase. Então, por exemplo, a médico, confessor e letrado, nunca enganes. Então, aqui o objeto direto ele veio para frente, né, da oração, ele veio antecipado. Então, seria o mesmo que dizer, né, nunca enganes médico, confessor e letrado, né, porque quem engana, engana alguém. Mas ali a gente colocou o a antes do médico, né, porque ele veio deslocado para frente, né, então a médico, confessor e letrado, nunca enganes, seria o mesmo que nunca enganes a médico, confessor e letrado. O objeto direto ele também pode ser pleonástico. Então vocês lembram o que é pleonasmo, né? Que é uma figura de linguagem que a gente chama mais de vício de linguagem, que é quando a gente repete sem necessidade alguma coisa, né? Então subir para cima, descer para baixo, né? Não tem como
subir para baixo, né? Então, se eu digo que eu vou subir, só pode ser para cima. Então, quando a gente fala meio que sem perceber, por isso que é um vício de linguagem, né? Subir para cima, a gente diz que é um pleonasmo, né? Porque não tem necessidade dessa repetição de termos, né? Então, quando a gente fala em objeto direto pleonástico, vocês têm que ter essa ideia de repetição, tá? Então, por que a gente faz essa repetição, né? Para dar um destaque à ideia contida no nosso objeto direto, tá? Então, para dar esse destaque, a gente pode deslocar o objeto direto para o início da frase e depois repetir esse objeto direto por meio do pronome oblíquo. Então, por exemplo, o celular, Lucas o trazia na mochila. Então, o que ele trazia na mochila? A resposta para essa pergunta, lembre-se, é o meu objeto direto. Então, o que ele trazia na mochila? O celular. Só que eu quis dar uma ênfase, então eu coloquei o celular lá no início da minha frase, isolei com vírgula, né, que é uma regrinha também. Então, o celular, vírgula, Lucas o trazia na mochila. Então, eu coloquei o celular, que é o objeto direto, para o início da frase, e depois repeti esse objeto direto por meio do pronome oblíquo o, que é ali o antes do trazia, tá? Então, outro exemplo, aquela música, quem não a ouviu? Então, aquela música é o meu objeto direto, né, do verbo ouvir, quem ouve algo ou alguém, né? Aquela música eu desloquei lá para frente, né, isolei com a vírgula, e depois repeti esse objeto direto ali no pronome oblíquo a, antes do verbo ouvir, tá? Vamos ver agora os objetos indiretos. Então, o objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto, né? E esse complemento ele ocorre por meio de uma preposição obrigatória, tá? As preposições costumam ser o a, o com, o contra, o de, o em, o para, o por. Exemplo, ele obedece ao regulamento. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Então, a quem, né, ou a que ele obedece? Ao regulamento. Então, ali esse a junto do o, né? O a é a preposição, o o é artigo definido masculino singular, né? Então, quem obedece, obedece a algo, ao regulamento é o objeto indireto do verbo obedecer. O objeto indireto pode ser representado por substantivos ou expressões substantivas, por pronomes numerais ou até mesmo por uma oração inteira, como a gente já viu lá no objeto direto. Vamos começar vendo o substantivo. Ela recorreu a Deus. Então, quem recorre a algo ou a alguém. A Deus é o objeto indireto do verbo recorrer. Não tem crase ali, porque Deus é uma palavra masculina, né, um substantivo masculino, então não vai crase. O objeto indireto também pode ser representado por pronome, né? Então, você não precisa disto. Então, ali, quem precisa de algo ou de alguém. Então, tem ali que ter a preposição de, que é obrigatório, o verbo precisar, ele exige essa preposição. E isto, que é o meu outro pronome, então eu juntei, né? E formei o disto. Então, do que eu não preciso, né? Aliás, do que a pessoa não precisa? Não precisa disto. Depois também pode ser formado por um numeral, por exemplo, o dinheiro pertencia aos dois, né? Então ali 2 é numeral. Esse a junto do os ali, antes de 2, é a preposição que o verbo exige, né? Quem pertence a algo ou a alguém. E, por fim, pode ser formado, né? Pode ser representado, o meu objeto indireto, por uma oração inteira. Então, por exemplo, não te esqueças de que o curso começa amanhã. Então, quem se esquece de algo ou de alguém, né? Então, de que a pessoa não pode esquecer? De que o curso começa amanhã. Então, ali a gente teria uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta agora, né? A gente já tinha visto a objetiva direta lá no objeto direto, e aqui a gente tem a objetiva indireta. E como que eu tenho certeza que é indireta? Por causa do de antes ali do que, né? Então, de que o curso começa amanhã, tudo isso é uma oração que está completando o sentido da outra oração, que é não te esqueças, né? Não te esqueças de quê? Né? De que o curso começa amanhã. Então, são duas orações porque tem dois verbos. Tem o verbo esqueças na primeira e começa na segunda. Então, como tem outro verbo, tem uma oração ali inteirinha fazendo o papel de objeto indireto para completar o sentido do verbo esquecer. Vamos ver agora o objeto indireto pleonástico. Assim como o objeto direto, a gente também pode ter o objeto indireto pleonástico, tá? A gente também pode pegar o objeto indireto e repeti-lo a fim de realçá-lo, tá? Então, por exemplo, a mim ensinou-me português. Então, quem ensina algo a alguém. O que foi ensinado? Português. A quem? A mim. Então, eu coloquei
esse a mim para o início da oração e depois repetir esse objeto indireto ali no me, ensinou-me, que são essas palavras que eu destaquei para vocês. Outro exemplo, aos meus problemas não lhes dava importância nenhuma, então quem dá algo a alguém, né? Então ali, o que eu não dava importância? A quem ou ao que eu não dava importância? Aos meus problemas. Então eu peguei esse objeto indireto, aos meus problemas, desloquei para o início da frase e depois repeti esse objeto indireto ali com um pronome lhes, tá? E sempre que vocês virem o lhe no singular ou o lhes no plural em uma oração, vocês sabem que se trata de objeto indireto, tá? Esses pronomes eles só se comportam como objeto indireto. Para finalizar a aula, não esqueçam que nós temos também os verbos transitivos diretos e indiretos, que são aqueles que vão precisar de dois objetos, né? Um objeto direto sem preposição e um objeto indireto com preposição para ter o seu sentido completo. Então eu trouxe dois exemplos aqui. Cedo o assento aos idosos e devolva-lhe o livro. Então ali, cedo o assento aos idosos. Quem cede, cede algo a alguém. Então, o que está sendo cedido? O assento. Então, o assento é o objeto direto do verbo ceder. A quem que eu estou cedendo, né? Aos idosos. Então, aos idosos é o objeto indireto do verbo ceder, por isso que tem ali esse a preposição a, junto do artigo os. E devolva-lhe o livro. Então, quem devolve, devolve algo a alguém. Então, o que eu estou devolvendo? O livro. A quem? A ele ou a ela, né? Não tá claro ali se é ele ou ela, porque o lhe pode servir tanto para ele quanto para ela. Então, devolva-lhe o livro é o objeto direto do verbo devolver, e o lhe, como eu falei, só pode fazer a função de objeto indireto dos verbos, né? Então, ali o lhe é o objeto indireto, é para quem, né? A quem que eu vou devolver esse livro. Então, para quem que eu devolvi? Para ele ou para ela. Então, devolva-lhe o livro. A aula de hoje termina por aqui, eu sei que é bastante coisa, mas se precisar assistam novamente, façam anotações. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, compartilhem este vídeo, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e continuem acompanhando para aprender ainda mais sobre sintaxe. Então até a próxima aula, tchau!